Boa noite a todos. Vamos aguardar o Oswaldo entrar aqui. Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Nossa, estava dando aula até agora. Cheguei 7h29 em casa. Olha só, É, em cima do horário. em cima. Mas tá bom. Vamos Vou esperar a adiante. galera entrar aí, ó. Está entrando bastante gente rapidinho, ó. Seu irmão, meu irmão, Otávio, Jorge Otávio, a Kelly, minha mãe. Só tem bastante gente hoje aí. Marcelo Guissardi, O Marcelão tem também. Marcelo Guissardi. Acertar a iluminação aqui. Noite. Acho que seria bom hoje, Fábio, a gente repetir um pouco de segunda-feira, que ficou bastante falhado mesmo. É, né? Você nem editou, né? Você Ficou. nem... Não, editei, mas assim, não deu para tirar. Tava muito ruim mesmo. Eu mantive, mas Eu falei hoje não pro meu dava filho para. usar o roteador de baixo, e daí deixa isso aqui só para... porque acho que é mais pela minha internet, que a sua tem que entrar para mim e a minha transmitir para todo mundo, né? Então acho Sim, que deve ser isso. divide bem, é. Vamos começar, Oswaldo? Mas Quiser puxar a pressa, temos 7, vamos? a gente dá Sim. uma baixada, calma. Tá. Então, nós Pode fazer. vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Bom, então só relembrando a todos, o pessoal novo que está começando aí, a gente faz sempre um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Obra básica de Allan Kardec, né? Para mim, a principal obra dele. Os ensinamentos de Cristo sobre a ótica dos espíritos, né? Sobre a ótica espírita. E a gente está fazendo o capítulo 5, que fala de bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Deixa eu só achar aqui o capítulo. Capítulo 6, capítulo 5. Então, a gente começou na semana passada esse capítulo, a gente vai fazer um resuminho do que a gente falou semana passada e depois a gente dá andamento. Né? Sim. Então, vamos lá. Bem-aventurados os aflitos. Vou ler só, acho que só as passagens bíblicas, Oswaldo. Daí acho que dá para dar... Tá. Né, para a gente não ficar muito cansativo, né? Sim. Então, Jesus Cristo disse em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles.
outra passagem que está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. E outra que tem em São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que está saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. Então, esses são os ensinamentos de Cristo, né? E na sequência vem os ensinamentos dos Espíritos e uma breve explicação, né, de Allan Kardec, que o Oswaldo vai fazer para a gente agora aí, né, Oswaldo? Vou dar uma... Sim. E a gente começou isso aqui semana passada, mas assim, a gente perdeu a primeira parte, e depois a segunda parte, que foi a volta que a gente, né, que tinha acabado a energia, e voltou, ele ficou bastante picado a voz, então não deu para entender. Então, para a gente entender o capítulo 5, ele vai falar de aflições, né, de sofrimento, do entendimento do sofrimento. Allan Kardec usou, junto com os espíritos, para esse capítulo, as bem-aventuranças, né, ou o sermão da montanha, que está em Mateus capítulo 5 e em Lucas capítulo 6, onde os dois evangelhos que falam do sermão do monte, do sermão da montanha ou das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas começarão a ser estudadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo a partir do capítulo 7, explicando como ensinamento que Jesus disse nas bem-aventuranças. Nesse capítulo 5, ele, na verdade, fala desse entendimento do que Jesus, né? Quando a gente fala daqui do estudo do Evangelho, a gente vai perceber que Allan Kardec, junto com os espíritos, eles pegam e denominam um capítulo, né? Então, o nome desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Ele vai falar de aflições, de sofrimento, usando passagens onde Jesus disse isso, né? Então, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça. E ele termina isso dizendo que será deles, né? Serão deles o reino dos céus. E é muito interessante porque, quando a gente estudou as primeiras partes, a gente vai perceber, a primeira parte falou, o primeiro capítulo falou das leis, capítulo 1, capítulo 2 falou de vida futura, capítulo 3 falou das escolas, né, que a gente tem no universo, onde a gente passa a nossa evolução, vai crescendo, vai evoluindo, e o capítulo 4 fala da reencarnação, mas não explica claramente a reencarnação, capítulo 4, e o 5 entra falando de sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, né, Jesus ele fala, bem-aventurados os que sofrem. Mas se a gente for perceber, e tem uma parte desse próprio capítulo que vai falar, que todos que estão na Terra sofrem. Todos que estão na Terra têm sofrimentos, desde aqueles que são pobres, não têm nada, até aqueles que vivem em palácio, que são bastante ricos. Todas essas pessoas têm, na verdade, sofrimento. E Jesus diz para nós que feliz daquele que tem sofrimento. Ou seja, dizendo para nós que aqueles que vêm à Terra e conseguem sofrer, entendem o motivo do sofrimento, eles acabam, na verdade, entendendo o que Deus quer. E, na verdade, eles aproveitam a sua reencarnação. Então, Jesus tenta mostrar para nós que sofrimento, aparentemente, apesar de a gente não gostar, é algo bom. A gente tinha falado aqui, esse é o maior capítulo do Evangelho. Ele tem 31 itens, o maior capítulo. A gente pode considerar o último capítulo 28, que fala das orações. Ele é o maior, mas de ensinamento mais direto, o capítulo 5 é o maior. Ele tem 13 instruções dos espíritos. Então, ele vai falar de muita coisa. Eu tinha falado aqui, na semana passada, ele vai falar de depressão, ele vai falar de suicídio, ele vai falar de loucura, ele vai falar do mal, ele vai falar do entendimento do mal, né? Como que isso acontece, porquê da existência. Então, a gente estudando esse capítulo, uma das primeiras coisas que tem
que Allan Kardec coloca logo após essas passagens das bem-aventuranças, ele chama Justiça das Aflições. E no Justiça das Aflições ele começa a explicar que Jesus promete para nós compensações. Só que as compensações que Jesus promete a essas pessoas que choram, que sofrem, que têm o seu sofrimento, elas só poderão acontecer ou acontecerão após a morte. Então Jesus fala de vida futura, do entendimento da sequência da vida após a morte. Então a gente fala assim, então ele fala de vida futura. Ele fala, né, que Deus, para ser bom, a gente sempre entende Deus como sendo o melhor, né? O supremo, o que se existe de melhor, de inteligência, de bondade, de justiça. Desde que a gente acredite em Deus, a gente só pode acreditar em Deus sendo um ser justo. Isso. E ele fala, então a causa das nossas aflições, ela tem um motivo de ser. Desde que Deus é justo, essas causas terão também que ser justas. Ou seja, a gente não tem o conhecimento claro de Deus, a gente não tem o conhecimento das coisas, a gente pega, eu falei aqui, a gente tem muitas coisas que a gente aprendeu com os pais, algumas coisas que a gente aprendeu na escola, algumas coisas que a gente aprendeu estudando, então a gente entende que a gente tem conhecimento, mas o conhecimento total, na verdade, nós não temos. Então, principalmente esse conhecimento de Deus, é falado, né, no estudo do Livro dos Espíritos, que nós não conhecemos Deus mesmo como Ele é. Por quê? Porque o nosso conhecimento é pequeno. Quanto mais a gente evoluir, quanto mais a gente tiver o conhecimento, a gente vai conseguir também ter um entendimento melhor sobre Deus. Então, como nós não temos esse entendimento melhor sobre Deus, a gente começa a entender Deus daquilo que nós entendemos. Então, a gente acha assim, que Deus é um ser supremo, sabe tudo. Então, por que ele deixa as pessoas sofrerem? Então, se Deus sabe tudo, é esse ser bondoso, se ele deixa as pessoas sofrerem, é porque ele sabe o que está fazendo. Isso. Né? A gente citou semana passada que os pais levam os filhos para tomar injeção quando estão doentes, acaba sendo internado às vezes, e é triste ver uma criança internada, uma criança tomar injeção, criança tomar remédio, mas a gente fala assim, os pais só deixam essas crianças passarem por isso porque elas sabem que isso é melhor para eles. E Deus também entende que esse sofrimento pelo qual nós vamos passar, mas que nós não entendemos, Ele sabe que é melhor para nós. Nós, ainda não conhecendo, né, como que Deus age, como que Deus trabalha, a gente entende que Deus não deveria deixar a gente sofrer. Mas a gente fala assim, esse sofrimento, desde que Deus é justo, ele também tem que ser justo. Nós vamos ter que buscar, no entendimento de reencarnação, no entendimento das palavras de Jesus, o que ele quis dizer com esse sofrimento que a gente tem que passar. E não entender, não, Deus não pode deixar sofrer. Muita gente não acredita em Deus porque acha que Deus tem que intervir. Porque se Deus tivesse que intervir, ele já tinha feito isso. Então ele, nas suas leis, permitiu que as coisas... Olha lá, tá ali, Gabi, Lozano, dizendo que sofrimento é igual a fortalecimento. E é mesmo. A gente, quando vai na escola, a gente vai passando de série em série, e cada vez que a gente vai indo para a escola, desde lá do comecinho, né, do primeiro ano, as lições vão ficando mais difíceis, né? Matemática, vamos dizer assim, a gente começa somando 1 mais 1, e depois lá em cima nós estamos fazendo cálculo que muita gente ainda hoje não sabe fazer, ou seja, vai ficando mais dificultoso, vai tendo mais dificuldades no aprendizado. E Deus entende, né, que esse aprendizado nosso, tendo dificuldades, a gente aprende, aumenta a inteligência, se fortalece, e cada encarnação nós vamos tornando, na verdade, melhores. É mais ou menos isso que esse capítulo diz. Né? Ele diz assim, a contrariedade da vida tem, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. A gente tem que fazer esse raciocínio. Deus não é um ser, né, bobo, burro, ele é bastante inteligente. Então, o que ele está fazendo é algo de bom. Nós não sabemos. Só que nós nunca vamos aceitar que sofrimento, coisas difíceis, é para o nosso fortalecimento, é para o nosso crescimento. É que a gente tem que lembrar também é que todos, de uma maneira geral, sofrem, né?
A gente acha que só a gente sofre, só os pobrezinhos sofrem, mas todos sofrem. Todos vão perder um pai, uma mãe, né, na velhice. Todos vão perder algum familiar num acidente. Todos vão sofrer no final da vida com algum tipo de doença. Todos vão sofrer com dores no seu corpo físico. O seu corpo vai se deteriorando conforme vai passando o tempo. Então, desde o mais rico, né, desde a pessoa que parece ter a vida mais fácil, até a pessoa que realmente mais sofre, materialmente falando, todos nós sofremos. E é isso que Jesus Cristo quis nos ensinar. Quando a gente olha o mundo do jeito que é, parece que nós sofremos muito mais do que certas pessoas, né? Certas pessoas não sofrem, certas pessoas têm a vida sempre boa, né? Mas, pô, tá cheio de milionário aí com depressão, tá cheio de rico entrando, se suicidando, né? Você vê os atores famosos que se suicidam e, assim, veem que a vida é um sofrimento total. Então, a gente vem a esse mundo, né? Mundo de provas e expiações para sofrer. E é isso que Cristo quis dizer. Por que que nós sofremos tanto nesse mundo? E assim, não é condição obrigatória quem sofre mais ser mais feliz no mundo futuro, né? Pensando desse jeito, se a gente ficaria assim, então se sofrer vou ser feliz no mundo futuro, vou dar um jeito de sofrer mais, vou dar tudo minhas coisas aqui, vou para baixo da ponte sofrer mesmo, passar o pão que o diabo amassou para ver se quando eu desencarnar eu tenho uma vida melhor. E não é assim, né? A gente tem sim que lutar pela nossa evolução espiritual e também lutar pela nossa evolução material, pelo nosso conforto, né, enquanto aqui encarnados, porque isso, o que acontece? Isso eleva o nosso nível de consciência no estágio tal que a gente pode progredir mais, né? Que seria da ciência se não fosse a procura do homem pelo um conforto, né? Pela melhoria das doenças, das curas das doenças. Então, a gente não pode ficar acomodado. Eu sofro, que bom que eu sofro, porque pelo menos quando desencarnar vou para um lugar melhor. A gente tem que lutar e muito para a gente sofrer cada vez menos nesse mundo. Mas o sofrimento é inevitável. Você falou das pessoas, a gente consegue, né, medir as pessoas só quando elas estão felizes, né? Então, quando eu estou com um problema, eu não consigo olhar uma pessoa feliz e tentar entender, né? Ela está feliz enquanto eu estou sofrendo. Só que quando é o contrário, a gente também, né, não consegue perceber. Eu tinha falado semana passada, a gente tem uma facilidade para ver benefícios dos outros para que a gente se sinta vítima, né? O filho da Zíbia Gasparetto, aquele Luiz Antônio Gasparetto, ele falava que o Brasil, principalmente, é o lugar onde as pessoas gostam de se fazer de vítimas, né? Eu tinha citado aqui, né, que muitas das vezes eu estava lá lendo o Evangelho, fazendo uma explanação do Evangelho no centro, e via as pessoas entrarem. As pessoas nunca entravam rindo, felizes, né? Elas sempre entravam tentando demonstrar. Parece que assim, se a gente demonstrar para Deus que está tudo ruim, ele vai olhar para nós de forma diferente. Ficar com dó. Mas quando a gente vai pegar os ensinamentos de Jesus, a gente percebe assim, que Jesus não falou que nós viemos na Terra para ser feliz, para ser um mundo maravilhoso. Nós viemos na Terra para pagar, né, no entendimento, principalmente desse capítulo, por alguma coisa, ou para aprender alguma coisa, para se fortalecer, né, como foi dito aí pela Gabi. Mas a gente só quer na vida sossego, a gente só quer vida boa. E a gente percebe, e um dia a gente vai valorizar, né, e as pessoas falam assim, quando uma pessoa conquista alguma coisa, né, bem material mesmo, com suor, ela agradece essa conquista, né? As coisas que vêm fácil, né, que vêm muito fácil, a gente, na verdade, não valoriza. Então, quando assim você fala assim, eu consegui comprar minha casa, eu consegui cuidar da minha família, consegui fazer meu filho estudar, ou seja, você fica feliz, né? Mesmo tendo sofrimento, você agradece, fala, nossa, foi uma baita conquista. E, na verdade, Jesus tenta mostrar para nós isso, que essas conquistas, né, quando a gente chegar no mundo espiritual e passou pela Terra fazendo as coisas certas, vivendo de forma correta, sinal que você aprendeu o motivo de estar encarnado. Ao invés da gente querer viver a vida, né, ele diz assim, né, que aqueles que já tiveram reconhecimento na Terra não terão reconhecimento no mundo espiritual.
E aqueles que não tiveram esse reconhecimento na Terra terão, né, esse reconhecimento no mundo espiritual. Então, assim, as religiões, muitas das vezes, elas não ensinam isso, né? Não que, como você falou, que a gente tenha que sofrer, mas o que a gente tenha que aprender que quando vem um sofrimento não é castigo, ou Deus está apenas me testando. Não, Ele está dando uma oportunidade de eu crescer, de eu evoluir, né? Então, quando eu aprender isso, e ao invés de ficar reclamando das coisas, ir à luta, buscar, a gente fala assim, a gente já sabe que a Terra é, né, um mundo de provas e expiações que a gente estudou no capítulo 3. É um mundo onde as pessoas que estão aqui estão quase no mesmo nível, né? Umas um pouco avançadas, a maioria bastante atrasadas, então nós não vamos encontrar aqui pessoas que não tenham sofrimento, apesar da gente ficar escolhendo, e quando a gente vê uma família feliz, quando vê uma pessoa que está conseguindo conquistar as coisas materiais na Terra, dá a impressão que ela foi premiada e eu não, né? E a gente fala assim, que Deus é esse que consegue dar coisas boas para uns e coisas ruins para outros? Se não seria Deus. Então, se está acontecendo isso, tem que ter um motivo. E o principal motivo que nós vamos perceber somos nós mesmos. O motivo da minha vida não está dando certo sou eu mesmo. O motivo de uma pessoa estar passando por uma dificuldade é ela mesma que criou isso, em algum momento. Né? O próximo que nós vamos estudar é causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições e depois causas anteriores. Ele vai explicar bem que tem coisas que nós vamos trazer, sim, de um passado, e tem que ser, para ser justo. Em algum momento eu falhei dentro da lei de Deus, e Deus está permitindo que eu repare o erro cometido no passado. É aí que a gente começa a entender a reencarnação. E a gente só começa a perceber isso depois de uma certa idade, né? Quando a gente começa a amadurecer, que a gente começa a perceber isso. Quando a gente é jovem, muitas vezes a gente não se revolta com religião, se revolta com igreja. Por quê? Porque quando a gente vê um capítulo desse do Evangelho, bem-aventurados os que sofrem, porque terão o reino dos céus. Vós que sois ricos, sofrerão. Vós que sois pobres, terão sucesso no reino dos céus. Se revolta com isso, por quê? Porque você parece que Deus está brincando com você, né? Você tá, então o rico não vai para o céu, né? Não, um bom rico que saiba trabalhar o seu dinheiro, a sua fortuna em benefício do próximo, e não do ano a sua fortuna, e sim trabalhando a sua fortuna e agregando valores à vida das pessoas ao seu redor, ele também vai a riqueza é uma provação, né? É um tipo de provação também. Só que, assim, quando a gente é jovem, a gente se revolta com essas coisas. E se você lê o ensinamento de Cristo ao pé da letra, e você tira o entendimento desse ensinamento de Cristo por sua livre, né, consciência, dependendo do estágio de vida que você está, você pode se revoltar na vida com até a própria religiosidade. Mas se você vê o que os espíritos interpretaram, como foi colocado isso em contexto na época que foi falado, tudo que Cristo falou, você pode ver qualquer filósofo de qualquer religião ou não religião, são coisas lindas, né? São coisas magníficas que ele nos disse. A Ivete colocou aí que ela tinha visto, né, uma frase num programa espírita que diz que o sofrimento não bate em porta errada, né? Ela fala sempre penso nisso e me conformo. É bem isso mesmo, né? A gente fala assim, a gente vai imaginar Deus mandando coisas ruins para pessoas erradas, né? Um Deus sadomasoquista, né? Um Deus que gosta de ver sofrimento, de que escolhe pessoas para sofrer sem, né? Como fosse uma roleta russa. Não pode ser, né? A gente fala assim, eu falo para todo mundo, se mostrarem para mim que Deus é ruim, é errado, para mim não serve Deus, eu não vou acreditar em Deus. Eu só acredito em Deus porque acho que Ele é o ser de maior conhecimento que existe, por isso que Ele é Deus. E esse Deus não pode, como diz, né, escolher pessoas para sofrerem e pessoas para serem felizes. Não, tem que ter motivos, né? Tanto para o que está acontecendo de bom e também para o que está acontecendo de ruim. Mas a gente vai perceber que numa vida aqui na Terra, a gente tem altos e baixos.
o que na verdade é sofrimento, na verdade não é sofrimento, é eu que não estou conseguindo me entender com isso, né? Com o que está acontecendo, na verdade. Assim, o que está acontecendo na minha vida? É bom ou é ruim? É eu que vou dizer se é bom ou ruim, né? Mas a gente sempre acha que aquilo que não vai com o que eu entendo de felicidade, né, de conforto, para mim é ruim. Que para nós, uma vida é boa, como você falou, é uma vida onde eu possa estar passeando sempre, comendo do bom e do melhor, trabalhando o mínimo possível, ganhando uma enormidade de dinheiro, né? Então as pessoas acham que isso é felicidade, né? E felicidade não. Felicidade que Jesus diz é você vir à Terra, entender o que está acontecendo na sua vida, o porquê que está acontecendo e tirar o melhor disso para a evolução, porque a vida nossa não vai terminar aqui na Terra, né? Ela vai seguir e assim, o que é dito, né? Nós somos seres que fomos criados, mas não teremos fim, né? Então nós temos uma eternidade que a gente não tem nem ideia clara do que é isso, mas é algo que nós vamos viver. E ele fala assim, né? E mesmo assim, a gente tendo bastante dificuldade, muitas pessoas não querem morrer, né? Não querem ir embora daqui, elas querem ficar aqui o máximo que puder, 300, 400, né? Se tiver uma fonte da juventude para viver o resto da vida aqui, elas querem, mas a gente sabe que não é assim. Mas quando a gente estuda o capítulo 3, nós vamos perceber que existem mundos melhores do que isso. Então, a sequência nossa é para coisas boas, desde que a gente entenda e consiga fazer o melhor com isso aqui na Terra. O medo da morte é o medo do desconhecido, né? Quando você não acredita numa doutrina igual nós acreditamos, né? Eu, sinceramente, não tenho medo nenhum da morte. Eu acho que deve ser uma parada muito louca morrer. Eu acho que deve ser muito da hora. Assim, tirando o fato de você deixar, assim, você ficar com medo da sua filha, que não tem, no caso tem filha, de passar necessidade, meus familiares terem saudade de mim, eu acho que deve ser um negócio muito da hora, deve ser, assim, surreal. Você vê como acontece, como tem nas psicografias, né? E agora, tem gente que, se você falar em morte, eles preferem nem pensar na morte, nem filosofar sobre morrer, de tanto medo, né? Vivem como se nunca fossem morrer, né? E daí que acontece esse medo repentino. Mas, de fato, quando você acredita numa coisa e você trabalha para que aquilo realmente aconteça, que nem nós acreditamos que vamos para um lugar melhor na medida que nós evoluímos espiritualmente, e eu tenho certeza que, pelo menos, tendo essa ideia, eu já melhorei um pouquinho como pessoa, então eu acho que estou no caminho. A gente está trabalhando para isso, a gente cada vez tem menos medo na morte. Não sei como que vai ser quando chegar a minha hora, mas com certeza vou curtir muito. Marcos Júnior está dizendo aqui, né? Confundo muito o medo da morte com a ansiedade do momento. É bem complicado isso na mente. E é complicado, né? A gente está falando desse capítulo, ele cita bastante a ansiedade, essa aflição que a gente tem, né? Que é uma ansiedade, não aquela ansiedade de doença, mas aquela ansiedade de não saber o que está acontecendo, de ficar procurando, né? Às vezes a gente acha, eu estou ansioso, será que vai acontecer algo ruim, né? A gente, na verdade, a Ivete diz que não tem medo de morrer. Não tem medo da morte, sim, da firma que acontecerá, da forma, né, que ela quis dizer. Então, na verdade isso, mas como você falou, o dia que a gente tiver essa clareza da morte, que você falou, a morte ser algo bom. Meu pai falava assim, né? A gente vem na Terra para passar por algo. Oi? Deu uma travadinha. Pra gente vir, a gente deu. Pode falar. A gente vem na Terra, meu pai falava, para passar por algo às vezes ruim. Mas dependendo da forma como a gente entra na Terra e encara a vida, se modifica, se melhora, ele fala, isso também se modifica, né? A gente, na verdade, só, assim, acontece na vida da gente o que tem que acontecer. Mas, às vezes, para acontecer algo ruim, é sinal que vai me mostrar alguma coisa que me fará aprender algo. Mas se eu me modificar antes do acontecimento,
aquilo que deveria acontecer talvez não aconteça. Né? Tem uma história espírita que foi contada no centro espírita, e Chico Xavier que acaba, na verdade, mostrando o que aconteceu. Tinha uma pessoa muito boa, que todo mundo no centro espírita lá achava ele uma pessoa maravilhosa, fazia tudo de bom, era a bondade em pessoa, a caridade em pessoa, e trabalhando na empresa onde ele trabalhava, ele perdeu um dedo, né? A máquina acabou tirando dele um dedo. E quando chegou a notícia no centro espírita, o pessoal ficou super horrorizado com aquilo. Imagine, essa pessoa tão boa, não faz mal para ninguém, né? Começa a questionar Deus. Como que isso pode ter acontecido? E aí diz que no final dos trabalhos diz que veio uma mensagem, né, do guia espiritual contando que ele, numa encarnação anterior, ele tinha sido aqueles senhores de engenho e ele punia os escravos colocando o braço desses escravos naquela máquina de moer capim, né, que você rodava e diz que destroçava o braço dos escravos nessa máquina. E quando ele desencarnou, depois de passar um tempo ali perdido, depois dele ser socorrido, ele preparou a encarnação dele para vir à Terra e, num acidente, perder um braço para ele entender o que ele fazia com os escravos. Ele seria bom que ele passasse por aquilo para ele entender o que ele tinha feito na vida anterior. Mas ao entrar na Terra e ele se preparou a encarnação dele, ele chegou aqui na Terra e ele modificou. Ele entendeu que ele tinha que ser uma pessoa boa, guardou aquilo, começou aqui na Terra só fazendo bem, só fazendo bem, só fazendo bem. E o perder o dedo para ele foi, na verdade, um ganho, né? Ele foi um merecimento. Ao invés de ele perder o braço, ele perdeu só um dedo. Quando a gente olha dessa ótica, se a gente olhar só da ótica que ele era uma pessoa boa e sofreu esse acidente perdendo o dedo, você fala, nossa, Deus é ruim. Mas quando você olha que o que tinha que acontecer com ele era algo pior, e na verdade com a mudança dele ele recebeu um benefício, a gente modifica esse entendimento, né? Então, às vezes, a história conta isso, né? Que você deveria, para passar por uma morte trágica, você passa só por um acidente com alguns arranhões. Isso era o que meu pai falava, né? Quando você muda o seu pensamento. Essa história explica bem, que a gente vai explicar na frente, que é causa anteriores das aflições, né? São causas que a gente não tem nessa vida, só que em vidas passadas a gente consegue explicar. E existem as causas, né? Não necessariamente você está pagando um pecado, né? Como se diz, ou aprendendo algo, né? Eu cito o caso de Ayrton Senna, né? Aparentemente, né? Teve uma vida boa, né? Já tinha os projetos sociais, estava levando a sua vida num nível de aprendizado, de ajudar o próximo, tudo, né? Embora nasceu em berço de ouro, mas estava tendo uma vida, sendo um bom rico, como se diz, né? Mas praticava um esporte totalmente perigoso, né? Você praticando um esporte desse totalmente perigoso, você não precisa ter uma causa lá atrás para morrer como ele morreu, né? Um acidente pode acontecer de uma hora para outra, mas isso vai servir para ele o quê? Servir para ele lá no futuro, né? Perceber que muitas vezes arriscar a vida, né? Arriscar a vida, um pouco a nossa energia vital por certas coisas, muitas vezes não compensa. Então, existem várias explicações. Não existe... As pessoas gostam de chegar no centro e perguntar por que meu filho morreu tão novo desse jeito? Quer que a gente dê respostas prontas, né? Por que minha mãe tem essa doença e tem essa dor por todo esse tempo? O que ela fez para merecer isso? A gente não tem explicação. Se a gente tivesse explicação, a gente pode citar causos, como você citou como citei Ayrton Senna, mas a gente não sabe realmente o que aconteceu. E as pessoas procuram um centro espírita com o único intuito de saber por quê, né? E não entender o que fazer a partir desse sofrimento, que proveito tirar desse sofrimento, como eu tenho que aproveitar, como que eu tenho que me resignar a esse sofrimento, né? As pessoas querem saber só a explicação por pura curiosidade. Centro Espírita dá muito isso, muito curioso, né? Saber o que fui em vidas passadas, saber se tem muita gente me perseguindo, saber por que eu sofro, saber se eu vou ficar rico, né? As pessoas querem
ir numa cartomante, né? Que querem que a gente adivinhe o futuro, explique o passado e o presente. Né? Não é isso. O espiritismo é filosofia de vida. É saber que você vai sofrer e que esse sofrimento vai lhe trazer algo bom se você se resignar e saber que esse sofrimento vai servir para alguma lição na sua vida. É bastante interessante o que você falou, porque assim, eu falava para as pessoas, a gente não precisa saber o que a gente fez. É só olhar o que a gente está passando que você sabe que coisa boa você não foi. Não foi a pior das pessoas, mas com certeza, para estar no mundo que nós estamos e com as dificuldades que nós temos, com certeza nós não fomos melhores do que nós somos hoje. Né? A gente foi um pouco pior do que a gente é. E a gente, apesar de às vezes achar que é bastante bom, a gente sabe que ainda nós temos um caminho muito grande pela frente para modificar isso, na verdade. Quer passar para o próximo? Quando você achar que está dando bom, você já está indo contra as leis de Deus, porque você já está sendo orgulhoso. Você já está se achando melhor que o outro. Você está achando melhor que era antes. E isso já é errado. Né? Você se achando um ser que merece ir para um lugar melhor, você já está indo contra a lei de Deus. Né? Você já está deixando de ser humilde. Né? Que a gente conversa no particular, a gente vive falando das vaidades dentro de um centro espírita, dentro de uma organização religiosa. As pessoas se acham melhores que as outras e mesmo sabendo de tudo que a gente fala no Evangelho sobre humildade, sobre caridade, as pessoas não são humildes, são orgulhosas, viram a cara uma para a outra por causa de lugar no centro da cadeira da mesa, cargos dentro do centro. As pessoas se acham melhores e acham que podem mandar mais que outras pessoas dentro de uma casa espiritual, tirando toda a parte da humildade que é explicada, que a gente vai explicar mais para frente, né? Bem-aventurados os humildes, né? Pobres de espírito. Os pobres de espírito, que a gente vai explicar mais para frente, e as pessoas não explicam, mas não praticam, né? Muitas vezes eu também faço isso e eu me pego fazendo isso, né? Vejo um religioso, né? Vejo um Edir Macedo, vejo um R.R. Soares e me revolta aquilo, me dá uma raiva, ou seja, eu estou me achando melhor que ele. Não sou melhor que ninguém, né? Eu tenho que ser melhor que eu fui ontem, né? Não melhor que eu mesmo. Ninguém. E a gente se acha melhor, porque a gente acha que está numa religião melhor. Eu estou no espiritismo porque eu acho que o espiritismo é a melhor religião, mas não por isso eu sou melhor que um... Eu tenho que me achar melhor que um evangélico, que um católico, ou que uma pessoa que nem acredita em religião nenhuma. Né? Eu só apenas acho que aquilo é o certo e vou seguindo minha humildade. Mas é interessante isso, né? Falou, a briga não é contra os outros, né? A briga é com a gente mesmo, né? É uma luta por ser melhor a cada dia. Cada dia eu acordar e falar, não, eu vou ser melhor do que eu fui ontem, né? Entendendo o que fez de errado, entendendo o que fez de certo, seguindo certo e tirando, na verdade, errado. Esse, na verdade, é o caminho ensinado, né, por Jesus, de melhoria de cada um. Eu não tenho que saber o que o outro fez, se ele fez ou se não fez. Eu tenho que saber o que eu preciso fazer e aonde eu preciso melhorar. Não preciso frequentar nenhuma organização religiosa para ser melhor pessoa. Não preciso ser um passista, né? Ser um médium de passe, de cura, para ser para me achar que eu estou evoluindo espiritualmente. Se eu tiver o dom, esse dom vai sair naturalmente e eu tenho que procurar dar o mínimo de publicidade possível a isso. Né? O centro que a gente frequentava, eu demorei acho que umas 4 ou 5 semanas para descobrir quem era o presidente da casa, no seu caso, quem era o tesoureiro, que você era o braço direito do presidente da casa. A gente não sabia, as pessoas estavam trabalhando lá, se via que tinha uma humildade, ninguém que se vangloriava de ser presidente ou de ser tal cargo ou tal cargo, né? Mas muita gente entra e sai desses lugares por se acharem melhores que os outros e não conseguir conquistarem cargos, né? A Ivete colocou ali ego inflado, né? Dentro de toda casa tem o problema do ego. Humildade sempre. É o que a gente vai estudar lá no capítulo 7. Quer ler um pouco esse item de hoje? Vamos, Pode ler, acho que o item 4. Item 4?
o item 4. Tá. Causas atuais. Isso. Causa atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos mares terrestres, se reconhecerá que muitos são as consequências natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes por questão de interesse calculado ou de vaidade, com os quais o coração nada tem? Quantas dissensões e quereras funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são as consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram de desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se, se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remonte progressivamente à fonte dos males que os aflige, e verão se, o mais frequentemente, não podeis dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente uma notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, quando também para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança... Continua? Pode. Vamos parar aqui, Tá. que acho que a gente não vai ter muito tempo. Isso. Ele divide, na verdade, em itens, aí a gente lê O quinto na próxima. o item 5. Na verdade, ele diz assim, né? O nome desse item é causas atuais das aflições. Então ele diz, né, começa mostrando para a gente que as contrariedades da vida, aquilo que acontece na nossa vida, né, ela diz assim, ela pode ser de duas espécies, ou ele fala assim, ou ter duas origens bem diferentes, a qual é muito importante distinguir. Então, muitas das coisas que acontecerão na nossa vida, como aflições, elas vão ter a causa na vida presente. E outras, ele diz, não nesta vida. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar do desta vida. Então, ele diz assim, ao buscar as origens dos males terrenos, ou daquilo que acontece na nossa vida, nós vamos perceber que muitas delas são consequência do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Aí ele começa a citar, né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas são arruinadas por desordem, desânimo, má conduta, ou por não limitarem seus desejos? Ele fala de casamento, né? Quantas uniões infelizes, fruto de interesse e de vaidade, nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos, desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma, menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e de excessos de toda ordem? Quantos pais são infelizes com os filhos por não combaterem nos filhos, lá quando pequeno, as manifestações de más tendências? Aí ele diz, por indiferença, comodismo, deixaram desenvolver nessas crianças germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Ele diz assim, coisas que ressecam o coração. E depois, mais tarde,
né, ao colherem o que semearam, espantam-se e sofrem, né, se afligem com a falta de respeito e a ingratidão desses mesmos filhos. Aí ele dá um ensinamento, né? Que todos aqueles que têm, né, ele diz assim, feridos o seu coração por contrariedades e decepções, interroguem sua vida friamente para saber, né, na sua consciência, o que é que ele fez de certo ou de errado. Diz assim, que busquem primeiro a origem desse mal que o aflige, né, e se sintam, se na maioria das vezes eles não possam dizer assim, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria nessa situação. Aí ele diz, a quem eu vou culpar então por todas essas aflições, se não a si mesmo? Aí ele complementa, deste modo, o homem, né, o ser humano, cada ser aqui na Terra, é, na maior parte dos casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer isso, ele acha mais conveniente e às vezes menos humilhante acusar providência, né, Deus, acusar o azar, má estrela, né, uma sorte, quando na verdade sua má estrela é a sua negligência, né? Ele não se preocupou na hora que aquilo aconteceu. Aí ele diz: os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida. E aí ele diz assim: e o homem evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. A gente sabe disso, né? Assim, muitas pessoas têm uma tendência para algumas doenças, mas se você não fizer, né? Se você for no médico, por exemplo, ele disser, olha, você tem uma tendência a diabetes. Então, evita comer alguns tipos de alimento, faz, né, um regime, se cuida que essa doença não vem. Mas a pessoa fala, eu não vou deixar de comer isso, eu não vou deixar de comer aquilo, eu não vou deixar de beber, né? E depois a doença ataca, aí fica reclamando da doença. É. Aí você fala assim, será que se ele não tivesse pensado um pouquinho na saúde, no corpo, evitado de fazer algumas coisas, talvez ele não tivesse uma vida melhor? Ele fala de relacionamento. Às vezes a gente cisma que quer ficar com uma pessoa porque tem que ser aquela pessoa, e algumas pessoas falam assim, não, cuidado com aquela pessoa, né? A pessoa aparentemente não é uma boa pessoa, aconselha, mas a pessoa fala, não, eu sei do meu coração e vou embora, né? Então, às vezes, a gente não escuta, as pessoas não escutam conselhos, e depois que acontece, fala, né? Se eu tivesse escutado, ou se eu tivesse feito aquilo, às vezes é um pouco tarde, mas é aprendizado. Ou fala assim, né? Deus só me coloca gente ruim na minha vida. Deus só me coloca mulher que não presta, homem que não presta na minha vida. Geralmente a gente gosta de culpar algo, Procurar o culpado. não a nós mesmos. Né? Eu vejo no meu serviço lá, né, o aluno quando reprova na autoescola, né, ele põe a culpa no carro, põe a culpa no examinador, põe a culpa no instrutor. Né? Nele mesmo, geralmente, nunca é a culpa. E assim é a vida. A gente prefere terceirizar a culpa, né? Dizendo sempre que algo aconteceu de errado com nós. E nós que estamos no mesmo, assim, nascemos no mesmo nível social, na mesma cidade, com pouquíssimas diferenças, né? De saúde, nós temos com boa saúde, a nossa vida é feita de escolhas, né? Se hoje eu não sou um milionário como um amigo meu é porque lá atrás eu fiz escolhas erradas, né? Ou erradas ou escolhas diferentes, melhor dizendo, do que eles. Não que por isso ele seja mais feliz que eu, mas ele quis essa vida e ele fez as escolhas, né? Como se diz o velho ditado popular, né? As pessoas veem a pinga que eu tomo, né? A alegria das minhas vidas, né? Minhas festas. Não vê os tombos que eu levo, né? Com essas alegrias da minha vida. Porque as pessoas gostam de ver o lado bom da vida das pessoas. Nunca... né? Você tem uma casa, ninguém viu quantos anos você guardou dinheiro para ter aquela casa boa, ninguém viu quanto tempo você levou
para fazer a obra, né? Quando a pessoa chega na sua casa, você fala assim, nossa, você deu sorte de ter uma casa dessa, né? Deus sorriu para você. E a gente sempre procura pôr culpa em Deus ou em algo superior do que na gente mesmo. O que a gente vê bastante é, né? A pessoa quando deveria estudar quando jovem, não estuda, né? É, Foge da escola, mata a aula, não quer saber de estudo, quer viver uma vida boa. Aí quando chega lá uma certa idade, ele precisa trabalhar, ele quer montar uma família, ele vai ver o quanto é difícil, né? é, Por falta de estudo, ele conseguir, às vezes, uma colocação melhor. E aí, que ele falou, aí a culpa é do governo, a culpa é desse ou daquele, né? Quer dizer, se você tivesse estudado, tivesse feito muitas coisas lá atrás, talvez a sua vida fosse diferente. Então, ele falou, ó, agora é fácil culpar os outros, né? Se é, você chega na sua conclusão, fala assim, não, o culpado sou eu não estou melhor na minha vida é, porque eu escolhi isso. Meu pai não tem culpa, o governo não tem culpa, quem tem culpa nesse caso sou eu. Eu que, na verdade, deveria ter feito diferente. é. Mas é assim mesmo, a turma sempre põe culpa em outras coisas. Vamos terminando, Oswaldo, que é 8h23. Vamos. Fazer a Acho que prece. 7 minutos nós temos. Sim. Fica Isso. o resto para a próxima segunda. Hoje Vai lá. travou quase nada, graças a Deus. Hoje não, hoje foi diretão. Graças a Deus. Vamos lá, então. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender. Que o que nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, de todos os participantes dessa live, que cada um pense também no seu ente querido, no seu familiar, no seu recinto, onde quer que se encontre o familiar, um ente querido, para que essas correntes espirituais possam visitar esses recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, filtros, jarras, qualquer local que tenha a água, que esse remédio possa ser colocado segundo a necessidade de cada um, e assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações que saem de cada um participante dessa live, e que nós possamos juntar essas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam nesse estudo, e que assim nós possamos levar essas vibrações a todos os necessitados da Terra, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles e levar até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se fez presente, se faz presente nesse nosso estudo, eu sei que cada um tem um pedido especial a fazer a Ele, e aproveitando então este momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso.
Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Deixeis cair em tentação. Mal, que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Boa noite a Gratidão, todos. Dete. Boa noite a todos. Que a paz de Deus fique com todos. E semana que vem estamos aí de novo. Segunda-feira, 7h30. Tá bom? Dia 1º de Graças a março, Deus, com certeza. Fevereiro se foi. Aqueles que... Até mais. Teve pessoas aí que entraram agora, por último aí, né? Depois a gente vê o nome certinho, a gente passa o que a gente grava isso, vai estar no, né, gravado no próprio Instagram e a gente coloca também no YouTube. Depois a gente vai passando para cada um. Vou colocar o endereço do Instagram também. O IG, né? Só entrar no IG do Instagram, sim, dá para vocês. Tá gravado lá. Tá gravado lá, tá bom? Sim. Boa noite. Até mais. Boa noite, até mais. Que assim esteja. Deus abençoe.